e o sonho tornou-se realidade. Edgreen Podcast começando hoje e agradecendo a todos vocês que deram essa força para que esse sonho se torne realidade. Os amigos, eu sempre costumo dizer que sem amigos nós não somos nada. Hoje eu estou recebendo um grande amigo aqui no programa inicial, no na nossa inauguração do Edgreen Podcast. O nome dele é Marcelo do IAT, né? Ele é advogado, ele é empresário, ele atua, dentro do Foro do Brasil, ele é o presidente do Foro do Brasil em São Pedro da Aldeia, tem diversos trabalhos realizados dentro dessa área e a palavra é sua, faça as honras, meu irmão. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, a honra realmente é minha hoje estar inaugurando esse projeto. A gente brinca que o dever de comunicar das pessoas que têm coragem hoje no Brasil é uma coisa que tem ficado cada vez mais distante da realidade, né? Esse dever, essa obrigação que a gente tem de falar sem medo, desmistificar, trazer conhecimento, trazer um pouco também da nossa impressão pessoal sobre tudo que tem acontecido, ela acaba sendo uma obrigação e hoje é um ato de coragem. Então você dá início a esse projeto, a esse podcast, ele merece todas as honras e todos os aplausos possíveis ali. E me sinto grato de estar aqui inaugurando esse podcast, meu irmão. Vamos tentar fazer o máximo possível. Eu sempre falo em todas as entrevistas que eu dou, aqui é sem mimimi. Então vamos Exatamente. começar o seu podcast da maneira mais forte e pungente possível ali, sem mimimi, tocando na ferida dos assuntos sensíveis, que é a nossa obrigação, né. E a gente nunca pode deixar de falar isso, a gente tem esse direito constitucional de liberdade de expressão, de se manifestar, obviamente de maneira técnica, de maneira, pausada, sem agredir ninguém, né, sem diminuir ninguém, sem agredir ninguém, sem trazer nenhum tipo de violência para o assunto, mas um debate técnico, um debate de crescimento, um debate construtivo. Isso não faz mal para ninguém, né. Então acho que vamos tentar superar todas as expectativas aí, vamos tentar fazer o melhor podcast ali da minha vida e hoje nessa estreia maravilhosa. Hoje eu estou muito feliz por você estar aqui, dizer que a nossa primeira temporada o assunto vai ser segurança pública, e depois nós teremos outros eixos dentro das políticas públicas. E para começar, eu gostaria que você se apresentasse às pessoas, apresentasse aos nossos telespectadores, às pessoas que acompanham o canal, que estão inscritas. Cara, Marcelo Pinto, né, Marcelo do IAT, a gente ficou conhecido, e Marcelo do IAT porque a gente tem um clube de tiro, IAT Clube de Tiro, em São Pedro da Aldeia, que virou, graças a Deus, referência aqui na região dos Lagos, pela seriedade, que foi realmente um sonho que se tornou realidade. Mas eu sou pai, né, eu acho que é minha primeira função e obrigação, eu digo isso, é ser pai. Eu sou marido, eu sou filho, eu sou advogado, já atuo há muitos anos, eu nem gosto de dizer que eu estou ficando velho, né, mas eu já estou bastante tempo na área do direito penal, exclusivamente, eu tenho algumas especializações nessa área, entre outras ali. Sou instrutor de armamento de tiro credenciado na Polícia Federal, sou CAC, né, eu gosto muito de frisar isso nesse mundo hoje. Eu sou CAC, sou atirador desportivo, eu sou atleta, faço competições de diversas formas ali, modalidades às vezes de nível nacional também, inclusive fiquei em quarto lugar nas 2 últimas etapas a nível Maravilha. nacional. São Pedro da Aldeia hoje está despontando no tiro esportivo. A gente também tem João Buzim, que está arrebentando lá em competições a níveis nacionais. Eu sou hoje presidente do Foro do Brasil de São Pedro da Aldeia, sou presidente do PRD, Partido Renovação Democrática, sou um dos coordenadores do Proarmas do Rio de Janeiro, ajudo, auxilio. E isso tudo eu aprendi, cara, todas as minhas funções hoje que eu desempenho, tanto no voluntariado quanto na questão política, eu entendi que se a gente não se voluntariar, se a gente não conseguir doar o nosso tempo, as nossas expectativas pelo que a gente acredita, o nosso tempo aqui na Terra não está valendo nada. Então isso é missão, né. Então quando as pessoas: "Pô, Marcelo, eu acordo 4:30 da manhã e vou dormir 10 horas da noite todo santo dia de segunda a segunda". Pô, galera: "Cara, mas tu é louco, tu é maluco, não sei". Eu falei: "Cara, não, eu vou". Meu avô falava muito isso, que quando eu morrer eu vou descansar muito, né, a gente vai descansar uma eternidade, Eu então a falo gente o tem que seguinte, produzir Marcelo, agora. o povo do Rio de Janeiro está muito carente na questão do Estado. Nós tivemos aí um histórico de governadores aí que não foi muito agradável. Pergunto para você, não está na hora da gente colocar pessoas novas, ter novas opções? E o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, que nós estamos perdendo aí o território, a criminalidade está avançando, como é que é isso? São muitas perguntas, né, cara. Eu acho que o povo tem que aprender a votar, isso é fato.
A gente tem que começar a discutir política da maneira séria, acabar com a política profissional, né, e tocar em feridas. Eu vi, uma matéria que o tráfico, as últimas eleições, investiu valores absurdos na eleição municipal. Saiu em algumas revistas, alguns jornais de fontes abertas ali, os valores, se eu não me engano, não sei se foram 8 milhões ou 8 bilhões, mas foram valores expressivos, eu vou depois me recordar, direito, até o final da entrevista eu me recordo. Mas o tráfico, a matéria era exatamente essa, o narcotráfico estava investindo na política. E hoje ainda tem muito essa cultura, e é uma grande realidade, de que a política se faz com dinheiro. Cara, e a gente tem que parar com isso. Esse ar, respirar novos ares, trazer pessoas competentes, aumentar a régua política para que a gente tenha bons administradores no nosso município, no nosso estado, no nosso país, ele é necessário para o nosso crescimento. Chega da gente ter políticos profissionais que têm a base eleitoral, que trocam, fazem aquele voto de cabresto, porque tudo começa naquela forma, né? Dão um empreguinho ali, um carguinho aqui, ajudam, pagam INSS ali, coisas que infelizmente se tornaram comuns e a pessoa se sente na obrigação de votar e eleger algumas pessoas por gratidão e não por mérito. E isso é uma coisa recorrente, isso tem que acabar. Esse pensamento, essa liberdade de votar, essa liberdade de escolha, essa intenção realmente de melhorar, ela tem que fazer parte no momento que você vai nas urnas ali. Então eu realmente vejo que o momento é agora, né, cara, da gente pensar. A gente já está às vésperas do ano eleitoral, 2026 vai ser um ano importante, como todos os anos eleitorais são, mas vai ser um ano de muita definição para o nosso país. A gente precisa muito fortalecer o nosso Senado, a gente precisa reforçar ainda mais as colunas da nossa Câmara Federal e das assembleias legislativas. E aí eu digo para todo mundo, quando a gente conversa, eu falei, cara, faça a sua parte. Tem um grande amigo meu, que é o delegado Felício Laterça, que eu escutei uma frase dele, ele foi deputado federal. São duas coisas que ele me ensinou. Uma vez a gente estava em Brasília conversando, eu falo, cara, o que que você está fazendo aqui? Né, ele em Brasília, como deputado federal, ele falou: "Irmão, isso aqui é missão". E aquilo me tocou, eu falei: "Cara, é verdade", porque a gente vê, de outro lado, né, o cara é deputado, por que que o cara quer ser deputado? Por que que o cara quer se eleger? E aí você vê pessoas que realmente encaram aquele propósito como missão, porque tem que abrir mão de muita coisa, às vezes de uma vida até mais confortável, para estar ali em missão, servindo ao público, enquanto muitos estão ali por projetos pessoais. E outra coisa que ele me falou quando a gente perdeu as eleições de 2022 e todas as pessoas estavam querendo se afastar, da política, né, "Eu não acredito mais nisso, naquilo, etcétera e tal". E aí a gente batendo um papo e tal, e ele falou num grupo que a gente faz parte, ele falou: "Agora eu vou concorrer até a eleição de síndico de prédio". E aquilo me ensinou bastante, cara. A gente aprende, assim, eu tô dando esse exemplo que eu acabei de falar com ele, uma coisa eu tô e aí tá bem fresco na minha cabeça, mas aquilo me tocou porque, falou: "Cara, realmente a gente precisa ocupar os espaços. A gente precisa efetivamente ocupar todos os espaços políticos para que a gente consiga ter uma mudança efetiva". Você não acha que a população do estado do Rio de Janeiro anda meio desmotivada e sem opções de candidatos para o governo do estado? Cara, não só do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, mas do Rio de Janeiro também. A gente vê, hoje o Rio de Janeiro é um dos piores estados do Brasil, né. Obviamente que não é culpa só do poder executivo, eu não vou a gente hoje tem uma DPF 635, uma intervenção direta do poder judiciário, nas competências do poder, executivo. A gente tem a hipertrofia do poder judiciário em diversas áreas, na saúde, enfim, atuo muito nessa área também, na saúde, na educação, em outras áreas ali que acabam avocando responsabilidades e atrapalhando a gestão. Então, essa hipertrofia, essa independência de poderes, ela atrapalha muito a gestão e o Rio de Janeiro acaba sendo o reflexo integral, um reflexo muito claro, transparente desse choque dos poderes. E a gente está sentindo aqui na pele, cara. Ontem eu vi um vídeo ontem, sei lá, que eu vi um vídeo de um helicóptero da Core, atacando ali em Copacabana, que a gente mais próximo, né, do Uhum. asfalto, digamos ali, e as pessoas filmando com expressão de temor.
Ai, meu Deus do céu, não sei o que e tal. Porque quando você vai para a favela, você vê esse mesmo vídeo dentro da favela, já não tem mais esse temor, porque aquilo ali virou um lugar comum, aquele tipo de situação. Então, isso é cenário de guerra. Essa hipocrisia de achar que o Rio de Janeiro vive uma normalidade, cara, acabou há muito tempo. A gente tem troca de tiro todos os dias. A gente tem o narcotráfico e outras organizações terroristas que tomaram territórios do Estado. Tem lugares que o Estado não entra E como mais. retomar isso? E aí é com política de segurança. E a gente começa a entender alguma coisa. Vamos falar um pouquinho de Estado. Eh, e deixar uma coisa muito clara, né? O Estado, toda a sociedade, vamos falar de uma maneira muito simples aqui, ela começou com os direitos individuais, cada indivíduo abrindo mão da totalidade dos seus direitos, certo? Uhum. Então, dentro de um pacto social, você vai estudar ali vários filósofos, você entende que como é que o Estado foi criado? Quando o indivíduo ele abriu mão da totalidade dos seus direitos para que ele tivesse garantias de alguns direitos primordiais. Quais são esses direitos mais básicos? A vida e a propriedade, certo? Porque antes de você ter uma noção de sociedade, a o objeto era de quem era mais forte. Simples assim. Eu queria a tua blusa, eu era mais forte que você, eu arrancava a sua blusa e vim me vestir. Simples assim. E aí chegou um dado momento da nossa história, falando de maneira simples, que abrimos mãos da totalidade do direito para que tivéssemos uma regulação que garantisse que todos nós pudéssemos defender a nossa propriedade e pudéssemos defender a nossa vida e tivéssemos o auxílio do Estado para que isso acontecesse. E aí, uma grande questão que a gente tem uma inversão total de papel. O Estado defende quem? Ninguém. Simples assim. O Estado, quando alguém está entrando dentro da sua casa, ele não vai estar lá, oh, o Estado está aqui. Ele não vai fazer isso. Será que esse poder de regulação dos operadores da segurança pública chegaram num ponto onde os próprios agentes de segurança pública não sabem mais o que fazer? Eu não acredito Não tem nisso. Eu, confiança é, mais no trabalho, eles não sabem como operar, porque eles têm medo de uma retaliação eu não, jurídica, eu uma não, penalidade? a gente vai chegar nesse ponto. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para eu concluir meu raciocínio. Então, quando você entende que o Estado ele tem que ser menor, né, você começa a você diminuir o tamanho do Estado, o que eu quero dizer é exatamente isso, nós precisamos diminuir o tamanho do Estado para que as funções básicas que ele deve existir, ele deve, prover, ele deve fazer, executar, que nós pagamos o Estado para que ele promova isso, sejam executadas de maneira, eficazes. E aí, quando a gente vai falar de segurança pública, vamos falar de uma maneira também muito simples, cara, sem mimimi. Segurança pública não é combate. Quando a gente tem combate, a gente já está partindo para anarquia e para guerra. Segurança pública são todas as políticas de segurança, da matéria de segurança aplicadas para que aquele combate ele não exista. Hoje, os policiais do Rio de Janeiro e todos os agentes de segurança pública, principalmente do Rio de Janeiro, de todas as forças, tá? Guarda Municipal, de Gás, Polícia Penal, eles são heróis, cara. São heróis. Por quê? Eles estão literalmente limpando, tentando ali enxugar, manter o gelo enxuto de uma falha gritante das outras áreas do Estado. É simples assim. Porque se o Estado ele fizesse o seu papel, né, se o legislativo funcionasse de maneira eficaz, se o judiciário funcionasse de maneira eficaz, o executivo funcionasse de maneira eficaz, o combate não deveria existir. Você acha que a polícia, então, hoje em dia é uma polícia reativa? Cara, é o que sobrou. E graças a Deus que temos heróis que ainda acreditam e vão para a guerra para tentar não perder mais o território. Mas eu acredito que se a gente, sinceramente, se a gente não tomar uma outra linha de intervenção, uma outra linha, a gente deixar de discursos hipócritas e para a gente partir para dentro de soluções efetivas, a gente não vai conseguir nunca chegar a um denominador comum. Eu vou te dar um exemplo claro, cara. Muito claro. O Brasil é um dos poucos países onde você pode consumir uma droga ilícita, né? E aquela droga, ela não pode ser vendida, entre aspas Estranho também, isso, né? Como né? Como pode, é que né? você vai fumar uma maconha
ali, só que onde que você vai comprar? Cara, então esse tipo de política eu não tô falando, não tô brigando, né, tentando aqui trazer nenhum tipo de conflito, de choque de entendimento, mas é uma questão É lógica. porque não vem de farmácia, né? Se a droga é ilícita, o consumo é ilícito, pronto, Uhum. acabou. Não tem como você e isso gera impacto na segurança pública, porque você vai pegar crianças, vai botar crianças com uma quantidade pequena de drogas e vai botar para vender lá no asfalto, e aquilo não vai ser sancionado, só que você está financiando, porque por trás disso tudo o que presta é o dinheiro. Por trás disso tudo, o que interessa essa máquina, o que interessa essas falhas, o que interessa isso tudo é o dinheiro. E aí a gente volta para o início do programa. Por que que você acha que o narcotráfico está investindo em política? É simples assim, porque para eles, quanto mais fácil ficar, quanto mais controle eles tiverem, eles já entenderam que o combate para eles também não é interessante. E aí eu falo que os nossos policiais são heróis. Porque o combate para eles não é interessante. O combate por narcotráfico, para essas organizações criminosas, não é interessante. É mais barato eles investirem onde eles possam intervir. Uma E é coisa simples assim. interessante que você falou foi que você falou da segurança pública, do cinturão de segurança pública, você falou da Polícia Militar, falou da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Penal e você incluiu o Degase. O Degase é segurança ou o Degase é educação? Cara, é um absurdo a gente para mim, assim, vamos lá, divisões didáticas de matéria, de políticas públicas, é só meramente, como eu falei, didáticos, é só para você separar. Educação, você vai separar de maneira didática, você vai separar através de fichas financeiras, de uma questão orçamentária, de uma questão administrativa ali. Então, né, dentro do estado não deveria nem ter muito dessa divisão. Agora você dá Degase, vamos trazer para o Degase do Rio de Janeiro? Se você falar que os caras não fazem serviço de segurança pública, desculpa, mas tá de sacanagem. Tá de sacanagem, por quê? Se você vê o número de menores apreendidos, que é uma vergonha até essa expressão, que se com 14, 15 anos né, o menor ali, ele consegue matar, arrancar a cabeça de alguém, ameaçar, né? Infelizmente a gente teve um incidente com um agente do Degás há não muito tempo. E o pessoal do Degás exerce todas as funções de segurança, e aí volta para casa na mão também, porque, né? Não, é educação, a gente não pode nem se defender, ele não pode defender a vida dele, a gente vai tratar desse assunto daqui a pouquinho, mas é óbvio que o cara faz serviço de segurança pública. Ele tá lá, pra que que aquele garoto foi apreendido? Ele foi apreendido por quê? Ele cometeu uma coisa análoga a um crime? Né, O ato um ato infracional. infracional análogo ao crime? Agora, então matar alguém é um ato infracional, tá na lei, beleza. Agora, ninguém vai afastar a vítima que foi ceifada da sua vida, pô. Da desumanização que aquela criança cresceu, e eu não tô culpando só ela não, mas precisa haver um poder de sanção e precisa haver uma instituição que tenha, força o suficiente, autoridade, para que se controle isso também. Porque quando você chega para o Degase e você, usurpa as funções do Degase ali, dos agentes do Degase, como é que eles controlam, cara? É muito difícil trabalhar dentro do sistema socioeducativo, porque os agentes, eles primeiro, eles não têm o direito de portar armas fora de serviço, né? Como você disse, um agente do Que é um Degase absurdo. foi executado na linha amarela. Que é um absurdo. Se ele fosse reconhecido como professor, será que ele seria executado? Ele foi executado justamente porque ele é agente do Degase, né? E aí eu não consigo entender os órgãos que são os órgãos fiscalizadores, porque eles exigem tanto desses profissionais, e eu faço parte desse cinturão dessa categoria, eu sou agente do Degase, né? E eu fico impressionado com a cobrança que é dada e os profissionais estão desmotivados, primeiro porque estão com salário atrasado, defasado. Eles não têm material para poder trabalhar dentro das unidades. E eles não conseguem portar uma arma para a sua própria defesa. Como você disse, o bem mais valoroso que nós temos é a vida. Eles não conseguem defender a própria vida. Eles estão lá para resguardar a unidade, os adolescentes que lá cumprem medidas, né? Fazem escolta desarmados, porque eles não podem usar arma. Nunca vi ninguém fazer escolta desarmado, né? Fica essa demagogia em relação ao Degase, dizendo que é educação e que não é segurança pública, né? Então, é assim, você que é advogado, você que tem bagagem dentro da advogado criminalista,
eu gostaria que você desse mais esperança para esses servidores que estão carentes, estão desanimados, estão desmotivados, estão sendo punidos todos os dias dentro das unidades porque eles não têm como trabalhar com essa clientela. Eu vou pegar um gancho que você falou e eu vou tratar de um assunto muito mais amplo. Mas só para responder a sua pergunta aqui. Então, assim, Degase faz, na minha cabeça, parte do sistema de segurança pública, assim como todas as outras áreas. Polícia Penal, hoje, graças a Deus, guarda municipal foi inserido, porque os guardas municipais faziam prisões, né, desarmados. Hoje, graças a Deus, há esse entendimento e falta hoje vontade política de alguns municípios para que se arme a guarda municipal. E eu espero, sinceramente, que esse problema do Degase se resolva o mais rápido possível, antes que mais agentes percam a vida, sem poder se defender, tá? Percam a vida. Só para fazer um outro parêntese aqui, e olha que absurdo, eu vi esses dias um vídeo falando de segurança pública e de guarda municipal do prefeito de Maricá, Quaquá, fazendo um vídeo lá, e eu vibrei com aquele vídeo também, tá? Ele é do PT, ele é, né, enfim, é um cara bem à esquerda, e ele falou: "Vamos armar a guarda municipal", e etc e tal. E aí a gente chegou ao ponto, no Rio de Janeiro, de um prefeito que é de esquerda, do PT, comemorando que vai armar a guarda. Olha que ponto que a gente chegou. Enquanto vários prefeitos que ganharam as prefeituras, que foram eleitos por partidos de direita, até agora não se manifestaram. E a lei 13.022 da Guarda Municipal é de 2013, que é impositiva para armar a Guarda Municipal. E aí por que eu abri esse parênteses ali? Porque a própria esquerda já está vendo, cara, que está dando merda. Uhum. Desculpa a expressão, mas a própria esquerda já está vendo que isso vai debandar para um outro caminho. Então a gente precisa tratar esses assuntos de maneira diversa. Hoje os agentes do Degase, eles não poderem portar uma arma de fogo em serviço, fazer escolta de menores apreendidos, mas de alta periculosidade, que são literalmente ligados ali ao narcotráfico, que têm às vezes funções importantes dentro dessas organizações criminosas e terroristas, é pedir para que aconteça uma tragédia. Então a gente fica aguardando o quê? A gente vai ficar aguardando o quê? Que mais agentes sejam ceifados da sua vida? Que mais pais de famílias que vão trabalhar não retornem para suas casas? Porque e sem a chance de se defender, porque o pior disso tudo, cara, a gente que tá na guerra, a gente sabe que, cara, você tá na guerra, infelizmente você nunca sabe o resultado da guerra. Agora, morrer sem lutar, não. Morrer sem você poder defender a sua vida, sem poder lutar pela sua vida, que é um direito natural. É um direito natural, qualquer animal tem esse direito. Quando uma presa ela é atacada por um predador, ela vai lutar pela sua vida também, da maneira que ela puder. E nós, seres humanos, vamos ser impedidos disso? Brasileiro, então, nem, não tem o direito que um animal tem, que é defender a sua vida com as ferramentas necessárias. Então, isso é um absurdo. Agora, vamos trazer, só tratar de um outro assunto aqui. A Comissão de Segurança Pública do Senado, essas semanas, tem analisado alguns projetos de lei para porte de arma, tá? E aí você vai entender bem o que eu estou falando. E analisaram o projeto de lei para porte de arma para advogados, que tem uns 15 Uhum. projetos de lei lá, desde o Estatuto do Desarmamento, que também é uma categoria que é necessário. Eu atuo na área criminal, eu tenho porte, mas por ser instrutor de armamento de tiro credenciado na Polícia Federal, não por ser advogado, que é um absurdo, Uhum. né? Mas tudo bem. Mas quantas vezes eu fui fazer audiências em lugares perigosos, audiências complicadíssimas, e o advogado ele tem a habilidade de fazer inimigos aonde que ele passa, né? Porque você sempre vai desagradar alguém. Se você está defendendo alguém num júri, a família da vítima vai ficar insatisfeita com o seu trabalho. Se você está fazendo o papel de assistente de acusação, a outra parte vai ficar, obviamente, descontente com o seu trabalho e acaba personificando aquela situação. Então é uma categoria que eu vejo que não tem como não ter porte de arma, isso já deveria ser além da isonomia das coisas. Mas beleza. Eu publiquei isso no meu Instagram, né, na minha rede social. E várias pessoas de outras categorias criticando. Mas por que porte para o advogado? Mas por que só os advogados? E segmentando. Isso é uma estratégia clara, cara, da esquerda, vamos falar assim, não vou nem falar marxista, né, Uhum. marxista não, isso é uma estratégia clara da esquerda, porque quando ela faz isso e você fomenta essa divisão de classes, você
enfraquece a nossa representatividade. O que o brasileiro tem que entender é que devemos estar todos unidos. Cada vitória que a gente tem contra o Estatuto do Desarmamento, que é uma das piores leis que o Brasil tem hoje, cada vitória, cada categoria tem que ser comemorada e tem que ser arregimentada por todos. As pessoas têm que entender o que é direito. Por quê? Não é obrigado a pessoa a adquirir uma arma de fogo. As pessoas têm que entender isso. As pessoas têm que entender que nós temos o direito à vida e você tem que cuidar da sua vida o melhor possível. O direito é disponibilizar que você tenha direito a ter acesso às armas, né? Não está obrigando ninguém. Se você pode escolher, um direito é isso, você pode escolher se você vai querer ou se você não vai querer. Mas a gente tem que entender, além disso tudo, além desse direito, que é só através da representatividade que a gente vai conquistar esses direitos. É exatamente isso que eu tô falando. Uhum. Quando a gente pega, por exemplo, eu sou advogado, você é do Degase. Então, pô, vamos juntar a galera do Degase. Vamos falar assim, vamos juntar a galera do Degase, vamos juntar os CACs, vamos juntar os advogados, vamos juntar outras categorias e vamos fazer a pressão política necessária para que os advogados tenham porte? Beleza. Agora vamos juntar essa mesma galera e vamos lutar juntos, porque somos todos cidadãos, cara. Do Uhum. Brasil, vamos lutar juntos pro Degase ter o porte de arma? Beleza. Vamos lutar juntos pro que o CAC tenha o porte de arma? Beleza. Agora, eu vejo claramente policiais ficando chateados quando querem trocar a nomenclatura da Guarda Municipal para Polícia Municipal. É a Eu vejo vaidade, né? Eu acho que isso é uma vaidade besta, boba. E aí você vê essas pessoas caindo na estratégia da esquerda de dividir a direita através de categorias por vaidade, por bobeira. Vamos parar com esse discurso hipócrita, entender que cada um tem a sua função, mas que se todo mundo remar para o mesmo lado, vai ser muito mais fácil da gente conseguir conquistar os nossos direitos. É simples assim. Por quê? Se a gente vamos derrubar o Estatuto do Desarmamento, a gente não vai conseguir. Agora, vamos dar porte de arma para o CAC. Vamos brigar por isso, vamos juntar. Vamos lá, para o Degase, vamos fazer um projeto de lei para que a gente aprove. Vamos fazer um projeto de lei para mulheres com medidas protetivas, que está lá, já passou na Comissão de Segurança Pública. Vamos fazer um projeto. Cara, daqui a pouco, essa legislação ela vai ficar completamente obsoleta. Porque teremos tantas categorias com porte de arma que essa legislação vai ficar obsoleta. E aqui a gente não está falando de falta de controle, porque de qualquer forma a gente teria que passar por todas as etapas, comprovar a capacidade psicológica, capacidade técnica, idoneidade moral, residência fixa, ocupação lícita, todos os requisitos dificílimos de serem comprovados para que a pessoa tenha acesso a uma ferramenta que possa defender a sua vida. Mas o mais importante disso tudo é que o brasileiro ele tem que aprender a se unir. O brasileiro ele tem que aprender que a vitória de uma categoria é a vitória dele também. E que para aquela categoria que às vezes não tem tanta representatividade, ela vai precisar de apoio. Só que quando você mudar de lado, aquela pequena representatividade vai fazer diferença para a gente A apoiar. gente está falando de segurança pública, falando das categorias, e a gente está falando muito de CAC. Muitas pessoas não sabem o que é CAC, Marcelo. Eu gostaria que você, assim, fizesse um resumo para que essas pessoas entendam o que é CAC. Muitos não entendem. Vamos passar de um ponto a outro. Quando a gente fala de CAC, a gente não está falando de segurança pública, tá? O tiro esportivo, ele foi responsável por trazer a primeira medalha olímpica do Brasil, em 1920, na Antuérpia. Então a gente vai pular de um ponto para outro ali. A gente vai encerrar o nosso tópico de segurança pública e agora a gente vai falar de tiro esportivo. Em 1920, na Antuérpia, o Brasil ele cresceu no lombo de mula e com arma nas costas. Um país com dimensões continentais, falar que os desbravadores não levavam armas para poder se defender de animais, de índios, de invasores, enfim, etc, etc e tal, é completamente ilógico você pensar numa situação dessa, né? E com a progressão da tecnologia, obviamente, os territórios foram sendo tomados de maneira mais fáceis ali pelo brasileiro, pelos desbravadores, aquilo tudo acontecendo lá. Beleza. Então, em 1920, a gente teve a primeira medalha olímpica trazida para o Brasil, de dois cariocas, Guilherme Paraense trouxe a primeira medalha de ouro, e eu esqueci o nome da primeira pessoa que trouxe, mas era um atleta do Fluminense, os dois eram atletas do Fluminense. E para você ter ideia do tamanho do tiro esportivo, tá? Do tamanho. A delegação inteira do Brasil tinha 24 atletas.
Dos 24 atletas, 7 eram do tiro esportivo. Quer dizer, quase um terço da delegação eram do tiro esportivo. Então, o tiro esportivo ele teve presente no Brasil desde sempre. O Brasil sempre despontou, a gente sempre trouxe medalhas olímpicas para o Brasil, a gente sempre trouxe isso. E aí, com esse crescimento, se criou já de maneira mais recente a figura do CAC. O que é o CAC? É o colecionador, atirador e caçador. São 3 categorias que o Exército Brasileiro ele precisa autorizar para que as pessoas consigam desenvolver as suas atividades. É simples assim. O CAC é o cara que faz colecionismo, né, de produtos controlados. O atirador, ele é o atirador desportivo, que pratica diversas modalidades, e o caçador que faz o controle de faunas que não sejam nacionais. O javali é o grande exemplo que a gente tem ali de controle, que inclusive é uma praga que foi atrapalhado por essa burocracia e tem trazido prejuízo de milhões para o Brasil de maneira muito tranquila, mas a gente fala disso depois. Então, o CAC é isso. E para o CAC ele continuar existindo, de 2023 para cá, foi uma luta absurda. Por quê? Tivemos em 2022 mesmo mantendo a mesma legislação, o Estatuto do Desarmamento, ele é desde 2003, a Lei 10.826 é de 2023, 2003, desculpa. Então, mesmo mantendo a mesma legislação, houve uma troca ilegal de vários decretos, portarias, instruções normativas. E deixou a gente parado 1 ano, cara, 1 ano e pouquinho. O Exército ele foi suspenso as atividades ali para emissão de documento, então a gente faz um paralelo que seria a mesma coisa que uma autoescola tivesse o Detran sem emitir habilitação. O que ia acontecer com a autoescola? Foi exatamente o que aconteceu com o tiro esportivo, né? Então, mesmo assim, a gente conseguiu sobreviver por conta da nossa união. E tivemos diversas restrições. Hoje a gente vive uma restrição que durante a semana clubes de tiro a menos de 1 quilômetro de escola só podem fazer disparos a partir de 18 horas. Por quê? Não temos números. A gente hoje precisa cumprir habitualidades de competições, etc e tal, por calibres e por tipos de arma, e trazendo mais insegurança. O porte de trânsito foi suspenso. Então, assim, tivemos uma série de restrições para o tiro esportivo, e principalmente, isso é política pública, tá? Sem dados. Eles criaram políticas públicas, criaram cerceamento de direitos, mas sem que tivesse dados que pautassem, que provassem, que fundamentassem ali essa restrição. Então, essa é uma das maiores ilegalidades, a gente adota quase que um regime totalitário, quando você vê o cerceamento de direitos, você vê sendo seus direitos diminuídos sem que a sociedade seja prevalecida, porque a gente tem o princípio do indúbio pro società. Beleza, na dúvida, pró-sociedade. A administração pública tem que funcionar em prol da maioria, concordo. Agora, isso tem que ser tem que ser metrificado, isso tem que ser comprovado, tem que ter um paralelo para que isso acontecesse. Obviamente que não foi. Só que aconteceu o efeito contrário, cara. E aí foi legal. E aí, quando eu falo da questão da união, quando que a gente consegue comprovar a nossa união, o dever de comunicar, o poder que isso aqui tem. Nós saímos de 700 mil CACs para quase 2 milhões de CACs, mesmo com todas essa burocracia e essas atrocidades. Obviamente que todos os clubes estão passando por muitas dificuldades, e inclusive eu já convido todos aí a conhecer o IAT Clube de Tiro, já fazendo o merchan. Um dos nossos né? patrocinadores aqui. Conhecer o IAT Clube de Tiro, que você ir lá já ajuda o mundo do tiro, ajuda o mundo conservador e ajuda a direita brasileira. Ir a um clube de tiro hoje é fato, virou um alicerce do movimento conservador. Mas quando a gente vê o crescimento, mesmo assim, com todas essas restrições, um crescimento grande, a gente quase que mais que dobrando o número de atiradores desportivos no Brasil, a gente sente a esperança de que o brasileiro não está perdido. O brasileiro, da maneira dele, ele continua lutando. Existe uma curiosidade muito grande das pessoas, eles querem saber como é que funciona esse universo do tiro esportivo, né, o que é a CAC, né? E muitas vezes a mesma pergunta, né? Ah, mas isso não é para mim, eu não tenho condições de fazer parte de um clube de tiro, eu não tenho condições de ser um CAC. Como é que é isso? É acessível a todas as Cara, pessoas? É muito elitizado, não é? Fala Então, pra gente. hoje o tiro está muito mais democratizado, né? Então, com
com o aumento do número de clubes e tudo mais, a gente conseguiu diminuir. O tiro esportivo, infelizmente, ainda é um esporte caro, porque a carga tributária que a gente paga é imensa. Então, ela, infelizmente, é um esporte caro. Mas já foi muito mais caro, Uhum. né? A gente luta Hoje está para mais acessível, tá né? mais acessível. A pessoa hoje, ela consegue dar entrada no documento dela, ela tem mais facilidades. Hoje a gente tem um sistema que não funciona, mas existe, Não, e ficou né. mais atrativo, né, Marcelo? Porque eu vejo hoje lá, eu fui lá no IAT, tive a oportunidade de fazer o curso de tiro contigo lá, né? E o que eu digo é o seguinte, parece um pub, né? É um lugar mais animado e tem música, vende diversos É. materiais. Fala pra gente a rotina, como é que é isso? O mundo do tiro, quando a gente fala em tiro esportivo, antigamente tinha a concepção de um mundo mais militarizado, né, só podia atirar quem era polícia. Tinha aquela frase, né, da antiga, que você queria ter arma, você era polícia ou você era bandido. Então isso, mostra o leviatã, o Estado querendo tomar conta dos seus direitos individuais. E aí tem um lema do Proarmas que a gente fala que não é sobre armas, é sobre liberdade. E você falou, não é sobre só a liberdade, é sobre direito. A pessoa exerce se quiser, mas ela tem o direito, né. Nos Estados Unidos você tem a segunda emenda, que garante lá o direito a armas de fogo, né. Então que você tem a primeira emenda que garante o direito à liberdade de expressão e a segunda emenda que garante o direito ao acesso à posse e porte de arma de fogo para garantir a primeira emenda. Então, esse é o entendimento americano que se tem de que você precisa, eh ter força o suficiente para você se defender. E aí entra num conceito de pacifista e pacífico que a gente fala daqui a pouco. Mas o ET Clube de Tiro ele veio para a gente quebrar alguns paradigmas, cara. Ele veio para a gente efetivamente trazer. Porque quando você ia num clube de tiro antigamente, você tinha um mundo mais masculinizado, né? Uhum. Era É. uma coisa mais pá, mais brutona, aberto, clube indoor, pô, vai tirar e a galera camuflada e tal, papapá. Quando a gente idealizou, eu em 2018 eu passei para o credenciamento para ser instrutor de armamento de tiro credenciado na Polícia Federal e aplico prova de porte, de aquisição, enfim, faço essa parte administrativa ali, né, funcional da arma de fogo, né, desse mundo armamentista. E aí quando eu comecei a entender que tinha um público gigantesco de mulheres, cara, que queriam atirar. Falei: "Cara, um dia que eu tiver condições da gente criar um clube de tiro, eu preciso fazer uma coisa que eu possa levar meus filhos, que minha mulher possa ir e que aquilo funcione". Por quê? Se a mulher vai, o homem vai. Uhum. É simples assim, né, não é creche de maridos, ali a gente fala que é creche das mulheres, que normalmente eu tenho vários grupos de mulheres. E aí o ET Clube de Tiro veio nessa pegada da gente, desmistificar isso, da pessoa, conviver com atiradores desportivos e entender que o atirador desportivo é o médico, é o empresário, é o advogado, é às vezes o servidor público, é uma pessoa comum que só frequenta um lugar e pratica um esporte. É como se fosse um tênis. É como se fosse um vôlei, só que o equipamento que a gente usa é arma de fogo, é simples assim. Não tem muita diferença, não tem distinção. E o prazer que dá de atirar, cara, é Como é que é inenarrável. essa rotina dentro do clube? A gente hoje, por conta da restrição de horários, durante a semana a gente funciona de 14 às 21, tá? Sábado de 10 às 19 e domingo de 10 às 15. Domingo, inclusive, é um dia maravilhoso para ir no ET Clube de Tiro. Quem quiser conhecer, vá domingo. Conheça domingo, porque 10 horas a gente faz o café do Onde atirador. fica? Fala aí pro pessoal. Fica ali, o IAT Clube de Tiro, se você jogar no Google, vai ser IAT Clube de Tiro vai chegar. Mas é na beira da RJ 140, próximo à Van, ali no bairro de Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia, que é minha aldeia, minha cidade amada, né. E foi proposital que a gente abriu ali, cara, porque eu tenho uma paixão imensa por essa cidade. E ali eu falei: "Cara, se um dia a gente abrir, a gente vai abrir ali". E foi uma coisa muito de Deus, porque eu falei: "Cara", com meu sócio, né, falei: "Um dia a gente vai abrir nesse local". E na semana seguinte que a gente falou isso, a gente não estava preparado, apareceu uma placa lá: "Alugo". Muito bem localizado, diga-se de passagem, E né? aí a gente, né, cresceu ali, enfim. E já estamos lá desde 2018, né, Uhum. então desde 2018. E até Clube de Tiro é um sonho. Então essa desmistificação que você tem da gente de você que você sentiu, você chegar lá e não sabe não ter ciência que você está entrando num clube É, de parece que tiro, você está chegando num no pub, o shopping, local né, é num pub, exatamente, um lugar agradável, com música, tem lanches, né?
Muito bacana, eu gostei muito. Eu falei, poxa, que bacana. Hoje o ET Clube de Tiro funcionam 5 empresas ali dentro, né, Uhum. no total. A gente tem a nossa marca, que é a IAT Marcas, que a gente consegue mandar para o Brasil todo. São marcas de blusas armamentistas e, enfim, que a gente faz com muito carinho, a gente faz um humor ali nas nossas estampas com frases muito, muito fortes, que é uma das formas da gente fazer política também, E como é que é né, essa batida? É ideológica. exatamente isso que eu falo com você. Como é que é essa batida, essa pegada de dono de clube de tiro, advogado, faz parte da política, a presidente do Foro do Brasil em São Pedro da Aldeia. O que é o Foro do Brasil? O Foro do Brasil é um movimento de articulação política, né, a gente tem como presidente nacional o Padre Kelmo, e ele tá nessa correria louca, ele vai andando o Brasil inteiro, instalando o Foro do Brasil, para que a gente tenha esse movimento de articulação, de aprendizado, de troca de experiências de várias pessoas. Então, o Padre Kelmo ele conseguiu conectar, o Brasil praticamente inteiro hoje através do Foro do Brasil, é um movimento que está gigante, ele cresceu de maneira muito, muito É a nível absurda. A nacional? nível Como é que é? nacional. Hoje, o Foro do Brasil, a gente esteve na manifestação de São Paulo, encontramos vários presidentes lá, fizemos umas umas reuniões maravilhosas e que tem me ensinado muito, cara. A gente vai tomar algumas atitudes em São Pedro da Aldeia, né? E todos os presidentes acabam ficando muito ligados, são amigos, e a gente vai trabalhar aqui na região dos lagos de maneira muito integrada para que isso cresça. E eu tive, cara, a grande honra de praticamente juntar o Foro do Brasil com o ProArmas, que é um dos Ó, movimentos que eu sou coordenadores. A gente fez um evento lá no IAT Clube de Tiro do Foro do Brasil e do ProArmas, onde veio o deputado federal Marcos Polon, que foi o fundador do ProArmas, e veio também o Padre Kelmo, que inclusive está disponível no nosso canal do YouTube, IAT Clube de Tiro, que foi transmitido pelo Pachá, transmissão ao vivo Pachá é impecável demais, Pachá é demais. do Isso é o Pachá. cara. Esse estúdio aqui é o Pachá Estúdio, cara, que é o melhor estúdio da região, não tenho o que falar. A gente gravava o nosso podcast aqui, isso aqui é uma honra de estar aqui, né? O estúdio que tem qualidade, eu falo que nem nos Estados Ele é Unidos tem aqui. perfeccionista, É né? top. E aí, quem quiser também para ver essa transmissão ao vivo, esse evento foi maravilhoso. E nesse evento, Marcelo, a gente conseguiu unir o Foro do Brasil e o ProArmas. Então, esse evento de mútuo apoio, ele vai render muitos frutos em 2026. Né? A gente, só para você ter ideia, o ProArmas Rio de Janeiro ele fez um projeto ProArmas Brasil de apoiamento a vários candidatos no Brasil inteiro. Então, no estado do Rio de Janeiro, com todos os nossos candidatos somados, a gente conseguiu 53 mil votos. Né? Então, a gente, hoje, eu falo da representatividade, a gente conseguiu criar uma representatividade muito grande. Nas últimas eleições, o ProArmas ajudou a eleger 17 deputados federais. Então é um movimento que está muito grande e o Foro do Brasil está vindo junto aí. A ideia não é a gente dividir, a ideia é a gente somar. A ideia é a gente conseguir conversar, a gente conseguir somar e a gente conseguir ter essa articulação política que se mostrou extremamente necessária para a nossa sobrevivência, e o tiro esportivo me ensinou muito isso. A gente ter essa articulação política para que a gente, essa união, para que a gente consiga continuar lutando pelos nossos direitos. Tá? A gente só conseguiu sobreviver no mundo do tiro. Hoje, todos os clubes de tiro não estão fechados. Eu te falo que grande parte da responsabilidade é do ProArmas. Porque o ProArmas ele foi a primeira linha de defesa que a gente teve contra essas arbitrariedades, com as pessoas certas, no momento certo, com uma base eleitoral que já tinha sido eleita muito forte. Então, de outubro a dezembro de 2022, foi todo mundo para Brasília lutar e conversar e articular, porque o que vinha do governo Lula era uma coisa estrondosa para literalmente fechar todos os clubes. E graças a Deus, hoje nós estamos abertos, vivos e funcionando. Com várias restrições, muitas restrições. Com uma perda de receita que as pessoas não fazem ideia. Mas eu falo que enquanto eu respirar, a gente vai estar com as portas abertas ali, porque não é sobre armas, é sobre liberdade. Muito bom, Marcelo. Outra coisa que eu queria falar com você. Como é que é? Qual é a pegada do Foro do Brasil? Qual é o foco principal do Foro do Brasil, né? Porque a gente ouve muito falar de Foro de São Paulo, né? O Foro do Brasil. Qual é a Então, diferença do cara, Foro de São Paulo e Foro do Brasil? então, o Foro de São Paulo é do mal, o Foro do Brasil é do bem. A gente brinca muito nisso aí. Mas o Foro do Brasil, ele Seria uma resposta? não seria uma resposta, não é isso. Eu inclusive perguntei, fiz exatamente essa pergunta para o nosso presidente nacional.
E a resposta que ele me deu foi essa, que não obviamente é uma coisa que faz, todo mundo faz essa correlação. Existe, né? Eu falei, a gente precisa do movimento do bem, né? É simples assim. Mas várias pessoas fazem parte hoje do Foro do Brasil. É, vários, vários atores políticos hoje, eles se integraram e entenderam a importância do Foro do Brasil. Mas o objetivo principal é unir, é trocar, é ensinamento. A gente vive hoje, Marcelos, um dos maiores problemas aqui, só para a gente não entrar em outro tema, que senão a gente vai ficar 2 horas falando, Uhum. mas para falar rapidamente, um dos maiores problemas que o Brasil vive hoje é a guerra de narrativas, tá? Um dos maiores problemas é a guerra das informações truncadas que se passam para a população. Vou falar do meu mundo, armas, armas de fogo, tá? Quando a gente fala armas, o que as pessoas já pensam? Armas matam. E aí você vê um objeto inanimado vai tirar a vida de alguém sozinho? Quer dizer, você está terceirizando a atitude humana para um objeto inanimado. Então, você precisa fazer um exercício retórico para tirar essa imagem da cabeça da pessoa. E como é que você faz esse exercício retórico para tirar a imagem da cabeça da pessoa que armas matam? Armas não matam, armas salvam, né? Na verdade, homens salvam e homens matam. Armas não fazem nada. Mas como é que você faz isso? Através de conhecimento. Só que eu não consigo fazer isso sozinho. Vou ter um número limitado de pessoas que eu vou conseguir convencer. Agora, se eu conversar com 10 pessoas, convencer 3, esclarecer, trazer a luz que a gente fala para essas 3 pessoas, e essas 3 pessoas, cada uma convencer mais um, cara, já são 6. E a gente conseguir ir nesse efeito multiplicador são 6. Por isso que o poder e dever da gente comunicar é importante, porque a guerra da narrativa ela só vai ser combatida com verdade. A mentira, ela só se combate com a verdade, nunca com censura. A gente sempre fala isso, porque às vezes hoje a gente vive um mundo, né? Não, você tem assuntos que são proibidos, né? Você vai discutir transparência. Não vou nem falar no nome, né? Porque hoje a gente vive, aí você vai discutir transparência. Não, isso é proibido de você discutir. E aí vai lá, tira teu canal do ar, dá no Shadowban. Eu vivo no Shadowban, hoje, graças a Deus, não mais, né? Mas eu vivia no Shadowban lá de alguns assuntos dentro das minhas redes sociais. E aí você tratava de alguns assuntos ali e aquilo trazia informações erradas. Quando você falava, dava sua opinião sobre um assunto determinado, sobre arma de fogo, você dava sua opinião, era mais fácil te censurar. Opa, essa pessoa está trazendo esclarecimento. Então, o que a censura faz? Ela tira você daquele lugar para que você não consiga esclarecer aquela guerra de narrativa, aquela informação fácil, mastigada e simples da pessoa internalizar, né? Porque bota lá uma foto de uma pessoa morta, uma arma do lado, não, que perigo, não sei o quê. Mas quantas vidas uma arma salvou? É verdade. Quantas pessoas? A gente está falando aqui de armar o Degase. A gente está falando aqui de armar a guarda. Será que aquele agente do Degase que não foi morto, se ele tivesse armado, ele hoje não estaria aqui conversando com a Parece gente? que ele estava armado, porém, eu acho que ele não tinha um preparo devido e aí ele se assustou ou eram muitos Que é um outro miliantes e ele problema. acabou deixando a arma Que é e um outro aí problema. foi Mas se ele alvejado. tivesse capacitado, se o Estado tivesse promovido o treinamento dele de maneira adequada, ou ele tivesse buscado adequadamente o treinamento, será que ele não estaria aqui com a gente hoje? Ele teria o direito de se defender, né? Entendeu? Então, Ele estaria mais seguro são também, porque cis. o preparo dá a segurança para a pessoa. Exatamente. Né? Então, esses cis, eles só são respondidos na prática. Agora, os números comprovam, né? Que a gente, todas as vezes que a gente teve um aumento de arma de fogo nas mãos, da venda de arma de fogo, de registros de arma de fogo, a gente teve uma diminuição de homicídios, teve uma diminuição de roubos, teve uma diminuição de etc. De É um vários assunto números. que se a gente for ficar falando aqui, Não, a gente vai virar a horas. noite falando. Trocentas horas. O nosso tempo já está se Já foi? esgotando, né? E eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Uma honra receber você aqui. Eu tenho certeza que nós precisamos de outros programas para a gente poder dissecar todos esses assuntos inerentes à segurança pública e também deixar aqui o meu agradecimento pela sua presença, por você se dispor hoje aqui para poder vir aqui conversar com a gente e você deixar as suas considerações finais aí com as pessoas que estão te assistindo, com as pessoas que curtem aí o Marcelo do IAT. A palavra é sua. Primeiro eu vou pedir para seguir lá nas redes sociais, no Instagram, IAT Marcelo Pinto, quem puder me seguir,
já vai ajudar bastante. E quem puder ajudar compartilhando os conteúdos para a gente vencer essa guerra de narrativa, também não custa nada, é só clicar lá no aviãozinho e mandar para cima para a gente poder ajuda a gente fazer isso. E te agradecer pelo espaço, te parabenizar mais uma vez por esse podcast. Tenha coragem, meu irmão. Tenha coragem, não Vamos à luta, vamos à desista, luta. não desista. Falar no Brasil é uma missão muito difícil, mas não para. É essa a frase que eu tenho dito para todo mundo: nunca pare, não desista, porque a gente precisa de pessoas com coragem para que se exponham e tragam esclarecimentos. Acho que hoje foi seu primeiro programa, você viu que uma hora voa. Voa, muito rápido, muito rápido. Eu quero também agradecer aqui ao Rotary Club de São Pedro da Aldeia, distrito 4751, dizer da importância de um Rotary Club em cada município. Tem muito gestor municipal que não sabe o que é um Rotary Club. Às vezes ele não entende, ele acha que é uma questão política e não é. São pessoas que são voluntárias para poder ajudar nas políticas públicas, né? Então, meu muito obrigado a todos os rotarianos que são espalhados no mundo inteiro e principalmente ao Rotary Club de São Pedro da Aldeia, distrito 4751, que está dando um apoio aqui para o nosso podcast. Tá bom, Marcelo? Muito obrigado. Nada, Volte sempre, a casa é sua, mais sua, né? Muito obrigado, Pachá, por essa oportunidade e a gente continua num próximo podcast, se Deus quiser.